Dani, Tudo bom, Brunão? Como é que vai? bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Rapidamente, conta para a turma quem é o Dani, um pouco a sua história e tudo mais. Perfeito. O Dani Fibra, chama Daniel. Eu sou atleta de fisiculturismo profissional, sou profissional de educação física e eu tô galgando no esporte aí já basicamente quase 20 anos. Não como atleta, mas como amante e profissional da área. Como atleta eu venho atuando há 5 anos, desde a Liga Amadora, e ano passado eu me tornei profissional. Esse é o resumo do que é o Dani. Sabe o que eu estava dizendo no início? Que, na minha visão, eu não sei se alguém te contou, se deu tempo de isso chegar até você. Eu sempre pratiquei esporte desde muito novo. Eu competia no tênis e depois eu joguei tênis profissionalmente. E daí fiquei doente, tive um tumor ósseo, tive que abandonar o tênis. E anos depois eu voltei para outro esporte. Eu corri de moto profissionalmente 17 anos. Nossa, que bacana. E aí eu vejo algumas semelhanças entre vida, negócios, e o esporte, incluindo os que eu pratiquei e o seu. E aí, o que que eu vejo? Primeiro, o que você vai colher lá na frente é o que você faz hoje. Então, às vezes, Perfeito. chegavam para mim e falavam: "Putz, você ganhou a corrida. Isso daqui é fruto do meu treino de 2 anos atrás. Hoje é só o resultado, né? A outra coisa era aprender, era a disciplina, aprender a lidar com medo, aprender a lidar com a frustração e com o fracasso, porque a gente mais perde do que ganha. Mesmo os atletas mais vencedores, eles historicamente mais perdem do que ganham. Mesmo que você Sim, pega, o cara tá no UFC, 17 lutas sem perder. Aquela fase, mas se você pega, por exemplo, o Anderson Silva, ele tomou sim, apanhou muito, com apoiou certeza. muito e tomou muito nocaute antes de chegar naquele Sim. nível, né? Então, me conta, eu sou fã do fisiculturismo, embora eu seja meio frango, mas eu sempre gostei de puxar ferro. é, mas me conta o que você, acho que a primeira coisa é, putz, é um esporte que eu acho que exige ainda mais disciplina que outros, porque ele é um processo muito lento. Perfeito. Você não é assim, fui lá e, puta, hoje eu peguei pesado e eu fiquei mais, e mudou. Não é um negócio assim, formiguinha, e mexe com um negócio que é cruel, que é a alimentação, mas num nível extremo, né? Porque é uma coisa natural, você quer comer, né? Então, me fala como é isso pra você. Aproveitando que você falou nessa questão do tempo, né? Quanto você mais perde do que você ganha, né? Então, isso é uma grande realidade, principalmente no fisiculturismo. Vamos lá, um breve resumo aqui. Eu falei que eu compito há 5 anos. Nesses 5 anos, eu comecei sem o último lugar. Eu entrei no palco tomando porrada. Então, mas ao invés de desistir, não. O que eu tive? A disciplina e o planejamento, como você disse, para médio e longo prazo, eu vir a conquistar tudo que eu estou conquistando hoje. Então é aquilo, a gente programa, a gente aprende e a gente faz o que precisa ser feito, literalmente, dia após dia. Então no fisiculturismo, a gente precisa se abster de muita coisa no nosso dia, na nossa vida pessoal, para a gente poder vir a conquistar aquilo que a gente está almejando, porque são horas e horas de treino, dieta restrita em alguns momentos, você precisa cuidar do seu sono, você precisa cuidar, ter uma qualidade de vida 100% voltada para o esporte, se a gente falando do âmbito profissional. Então, para você colher esses resultados, a gente acaba não tendo equilíbrio em outras partes também. Como na vida eu acredito que aquela história de o equilíbrio é tudo, não é bem assim. Para a gente ser bom em alguma coisa, a gente tem que desequilibrar outras. Desde que tenha um termo bacana aí, né? Não ao máximo assim, não ao mínimo em outras situações também. Eu vejo dessa forma. Vamos explorar cada um dessas vertentes que você falou, começando pela sua rotina. Qual que é a rotina de um bodybuilder entre treino, sono, etc? Perfeito. A rotina, pegando a preparação, né? Acorda, a primeira coisa que vai fazer já é o cardio. Então, vai para a parte do cardio, normalmente em jejum, aí treina a pose,
treina alguns exercícios específicos para mobilidade, questão de abdômen, depois volta, faz o desjejum, aí tem a rotina do trabalho. Aí, por exemplo, no meu caso, eu sou professor de educação física, então hoje eu trabalho com muita consultoria e estou começando a voltar a dar alguns personagens. Então, eu tenho que, dentre isso, do meu dia, casar as aulas, a parte que eu tenho que mexer na parte da consultoria online e casar com o meu treino, que normalmente é ali no meio da tarde. Então, eu tenho que estar com a minha alimentação regrada, né? Então, deixo minhas marmitas prontas, tudo certinho para dar o time certo para eu comer e estar fazendo tudo isso. Aí treino no período da tarde, são 2, 3 horas de treino, finalizo o treino, aí casa, descansar, preparar a comida para o dia seguinte e tentar ali ter pelo menos umas 8 horinhas de sono ali para ajudar, porque senão é difícil. E quando você fala, né, encaixar o trabalho com a refeição, você se planeja a ponto de saber, olha, eu vou dar aula, acabou a aula, já vou comer, é tudo bem Sim, integrado? sim, tem que ser assim. Eu tenho os horários certinhos. Então, eu tenho ali sei lá, entre 3, 4 horas entre uma refeição e outra, e aí eu tento casar as aulas ou o que eu venho a fazer no meio desse tempo, para ali próximo, ali uns 10 minutos antes, pelo menos eu conseguir terminar, fazer uma refeição mesmo que correndo para continuar a jornada. E aí, quando você fala do treino, se eu falar besteira, porque não é minha praia, eu imagino que você tem ciclos de treino, às vezes você está treinando mais pesado, às vezes nem tanto, às vezes você se acaba no sentido de ser muito exaustivo, Sim. às vezes não necessariamente, é por aí? É por aí, tem toda uma periodização, né? Então a gente tem normalmente são 3 fases que a gente fala, que é o off-season, onde a gente está no período de ganho de massa muscular. Nessa época a gente come muito e procura treinar com mais carga, um trabalho mais sob tensão, né? Isso focado na musculação. O cardio já não é tanto, é uma coisa mais tranquila nesse sentido. Depois tem o período de transição, que é onde a gente faz a transição do off-season para o pré-contest. Nessa hora a gente começa a diminuir um pouco a carga, trabalhar com um pouco mais de volume, muitas vezes, no treino. A alimentação ela fica um pouco mais regrada e começam a ser adicionados uns cardios um pouco mais longos. E aí o pré-contest, que é onde a gente treina mesmo. Então são treinos volumosos, bastante trabalho de cardio também, a alimentação fica muito mais restrita, tem que treinar pose todo dia, é a hora que a gente puxa mesmo a rotina. E aí, quando você falou depois vou para casa, tal, descansar, eu já ouvi dizer que vocês precisam manter o cortisol. É lógico que de manhã ele está mais alto, porque é o que te Sim. desperta e tal, mas vocês não podem deixar o cortisol parado até de noite, porque senão ele cataboliza. Como é que você controla isso? Veja bem, o cortisol é uma questão crônica, né? Ele tem alguns picos no dia, normalmente de manhã e de tarde, no meio da tarde. A gente controla isso, né? Evitando ficar muito estressado ao longo do dia, para não dar esses picos. E eu uso, por exemplo, muitos manipulados. A gente tem alguns manipulados interessantes que a gente consegue estar trabalhando com os fitoterápicos, o controle do cortisol, tanto no começo e no meio da tarde do dia, quanto à noite. A gente faz um trabalho para começar a voltar à calma, a induzir ao sono, e isso daí ajuda bastante, consegue relaxar e descansar. Mas o que que é um fitoterápico? É taurina, GABA? O que que A é? taurina, GABA, exatamente, são nootrópicos, né, que a gente fala. Então tem taurina, GABA, ashwagandha, rudiola, L-teanina, a melatonina mesmo, triptofano, cara, é muita coisa. Posso. Só para você ver que eu sou meio maníaco, tá? Olha isso. Tá perfeito. Ei, Então você sabe de tudo já. agora você falou, e o cara é do ramo. Gostei de ver. Então você sabe de tudo. Cara, por exemplo, para dormir ali quando eu volto do treino para dar aquela induzida, eu uso Fenibut, GABA, L-teanina, triptofano, aí joga melatonina. Às vezes entro com alguma passiflora, alguma coisa para dar uma relaxada ainda mais, depende do dia. Até um chazinho de camomila às vezes vai. Então a gente tem aquelas estratégias que você tá utilizando já. Como eu te falei, eu desde muito novo sempre pratiquei esporte competitivo e profissional. Então acabou que hoje eu não compito mais em nada, mas eu sigo treinando diariamente e Sim. tal. E aí você se habitua, você cria até uma dependência psicológica dos suplementos, né? Então, assim, Sim. se dissesse assim, tira tudo,
No fundo, eu acho que eu não vou ter uma severa mudança, mas é quase como assim, mas por que que eu vou tirar isso se isso é bom? Por que que eu Exato. vou tirar, sei lá, CQ10? Enfim, tem tanta É, é, cacareca aqui. é o que eu falo, mal não vai fazer. Então por que que eu vou tirar? Ah. Alguma coisa vai ajudar. E aí, mas é isso que você falou, mal não vai fazer, desde que você saiba o que está fazendo. Porque assim, eu tenho Sim, amigos que se entupiam de vitamina C e aí tiveram pedra é, no é. rim, entendeu? Exatamente, é diurético. Vitamina C a gente usa inclusive na fase de manipulação de água e sódio aí na reta final para desidratar. É um perigo usar muita vitamina C, exatamente. Tem que saber a dose certa. Saber. E tem coisas que são, como é que vocês falam? Hipossolúveis? Tem coisas que Tem. realmente, mesmo que você tome demais, vai sair no xixi e acabou. Sim, sim, exato. Tem vitamina que você vai literalmente mijar ela. O excesso não vai adiantar em nada. E tem outras que não, que E podem, outras como a vão se vitamina absorver. C, podem dar Exato, uma zoada, né? exato, sobrecarrega. Bom, mas aí o que eu ia dizer que a principal coisa, na minha humilde opinião, de quem não é um bodybuilder, para eu conseguir controlar o cortisol, é ninguém me encher o saco, entendeu? É não É, me não, a real meter, é essa. É você sabe, ter, procurar ficar calmo. ter a namorada pentelha. Você fala, não tem cortisol baixo nessa situação, é Aí não adianta. impossível. Essas horas é você ficar sozinho um pouquinho, ajuda. E aí a correlação com esse mundo do trabalho e dos negócios, né? O que eu falo para alguns amigos que têm essa mesma rotina, eu falo, cara, seu dia a dia já é tão pesado, você já está metido em tanto rolo, já é tanta dor de cabeça, que se quando você for para casa não for para ter absoluta paz, se for para estar com alguém que não te oferece isso, não tem porquê, entendeu? Você ter mais um problema em casa, para ser mais uma coisa pesada que dá trabalho, Eu putz, vou te falar que eu tenho colegas, né, conhecidos que competem, que eu já vi perder competição por causa de namorada, por causa de estresse em relacionamento. O cara porque tá fazendo ela. tudo certinho, na reta final, começa a brigar, aí o cara, putz, fica maluco, e aí já viu, cortisol lá em cima, o cara fica retido, não consegue apresentar um bom shape na competição, não tá com a cabeça legal. Então tem que controlar tudo, cara. Literalmente tem que procurar estar no ambiente de paz. Agora, você concorda que, especialmente no fisiculturismo, antes de mais nada, a competição é com você mesmo e não com os outros? 100%, é o que eu falo. O fisiculturismo, ele é um esporte onde é você contra você todos os dias. Então você vai lutar e vai lidar com a preguiça, com a falta de motivação, com o cansaço, com o estresse do dia a dia. E no palco ali você vai mostrar aquilo que você conseguiu realmente trabalhar em todo esse tempo para os árbitros julgarem. Quem está do seu lado ali, cara, não adianta você ter raiva ou querer, sei lá, é, brigar com o cara, não adianta, porque o que vai ser mostrado ali é o que você fez. Independente do que aconteceu ali no palco, ali com o seu adversário, quem fez o melhor trabalho, quem apresentar o melhor físico vai ganhar e ponto final. Não tem o que ser feito ali. Então quem está ali é um campeão como você, que passou por tudo que você passou. A diferença é qual trabalho vai ser melhor no final ali, na hora do vamos ver. Mas não rola injustiça às vezes, porque eu não sei se é assim que se fala, Ciban, quando o Ciban ganhou a última, falaram que foi injustiça. Rola Não, injustiça? não é injustiça. O esporte é subjetivo. São seres humanos julgando. Então você tem lá 5 árbitros. Você tem 5 notas. Então você vai ter um peso nas notas. E assim, é aquele critério. A gente tem o critério de cada categoria. Isso qualquer pessoa do meio consegue analisar. Às vezes você tem dois caras muito bons, excelentes pontos fortes e pouquíssimos pontos fracos. De repente eu sou um cara que eu priorizo a linha do cara, eu acho que o físico dele é mais harmonioso. Já o outro árbitro ele gosta de um físico mais hard, aquele físico que assusta. Então tem isso. Às vezes 2 árbitros pendem para um lado, 3 para o outro. Então acaba ganhando aquele que um pouquinho da subjetividade acaba sendo colocado em xeque ali. É isso, não é injustiça, é gosto. Entendi. Bom, e aí a gente falou da rotina, e aí vamos falar da dieta. Você não fica, às vezes, cansado e com vontade de, porra, meu, eu quero matar uma pizza. Não quero mais ficar nesse frango e batata doce, sei lá o que que você come. Olha, hoje em dia, não mais. Já passei por essa fase. Acho que a gente vai ficando calejado, e aí eu costumo dizer que a minha prioridade é muito maior que isso.
Então eu consigo enxergar hoje a alimentação como algo necessário para o meu objetivo. Então eu consigo muito bem lidar fora de competição, ter uma alimentação mais leve, um leque de opções. E quando tem preparação assim, é foco total. Então eu não tenho essa não. Pode dar vontade de comer alguma coisinha, mas é momentânea, não é algo que, nossa, eu preciso, eu vou furar a dieta, eu vou comer, vou sair igual um louco comendo, não. Isso eu não tenho. Mas acontece muito, principalmente em mulheres. Justamente pela questão hormonal, né? A mulher tem aquele ciclo de hormônios ali, tem hora que está com estrogênio maior, hora que tá mais nervosa, tá mais estressada, e ela precisa de alguma coisa que dê um prazer imediato. E muitas vezes a comida é isso. Olha o barato da correlação disso que você está falando. Na vida, se as pessoas conseguissem desde cedo, e esse cedo é relativo, pode ser ainda adolescente ou um pouco mais velho, se elas conseguissem entender exatamente onde eu quero chegar é aqui, e o que eu preciso fazer é isso, tanto no finanças comportamentais como na vida profissional, como também na vida social, mas eu vou explorar na questão do estudo e do trabalho. Se ele soubesse, cara, eu preciso me preparar muito, então eu vou abdicar da balada. Eu, infelizmente, sábado queria jogar bola com os amigos, não vou, porque eu vou ficar lendo. Tudo tem um preço, né? E eu acho que o fisiculturismo ele coloca isso de uma forma muito explícita, né? Tá aqui, se não fizer, você tá fora da foto, tá fora do jogo, Sim, né? eu sempre falo isso. Eu sempre pergunto para as pessoas, a pessoa fala, eu quero competir, eu quero ser um atleta, eu quero virar profissional. Eu falo, legal, você quer tudo isso. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço disso? O preço é alto, eu posso te afirmar isso. Então é isso, é como tudo na vida, questão de finanças, por exemplo, né? Você tem que pagar o preço para você poder guardar aquela quantidade de dinheiro para você poder investir de forma correta, esperar o rendimento disso, saber lidar com tudo isso daí, trabalhar para você não faltar aquilo que você precisa no dia a dia. Então acho que a vida é isso, tudo tem um preço daquilo que você quer conquistar, independente do que seja. E, em geral, a maioria das pessoas que fala que querem mesmo, ou no fundo quase todo mundo fica pelo caminho? Fica pelo caminho. A maioria fala ali no calor da emoção, na hora que começa a sentir na pele o que é pagar o preço, o cara cai fora, o cara inventa desculpa, o cara desiste, faz uma coisa meia boca e aí tenta terceirizar a culpa. A maioria das vezes não vai para frente. Por isso são poucos os que se destacam. Realmente quem se destaca é quem faz o trabalho. É o que eu falo, o cara faz o trabalho e vai se destacar, hora mais, hora menos. Agora aqueles que ficam no meio do caminho é porque realmente, não digo que é incapacidade, mas não está disposto àquilo. E é isso que eu ia te perguntar, o que na sua leitura, por que os caras ficam pelo meio do caminho? Porque eles são emocionalmente fracos? Por que verdadeiramente eles não querem? E aí eu vou ainda só complementar e te devolver. Eu vejo, entre outras coisas, que faz parte. O ser humano quer o caminho fácil, o menor esforço, que é o atalho. Só que o problema é que tem muitas coisas na vida que não tem atalho. Não tem como você virar bodybuilder com atalho. E não tem como você ter certas conquistas, não só no esporte, sem você se lascar muito. Você acha que as pessoas não têm essa consciência de que assim, eu não tenho opção. Ou eu não faço nada, e eu vou ser um merda em tudo, ou eu vou ter que me lascar em algumas coisas, né? Sabe o que é? Principalmente pensando no bodybuilder. Tanto atletas quanto aqueles que querem ser atletas. Às vezes o cara acha que é muito simples. Eu vou lá, vou usar hormônios, que é o que o pessoal acha que é o segredo da coisa, vou treinar, vou fazer uma dietinha ali, vou ficar com um shape absurdo. E na hora que você vai na prática, não é isso. Você tem que dar 100% no treino, tem que dar 100% na dieta. E aí eu falo, quem está disposto a deixar de, por exemplo, no fim de semana sair com a namorada para comer uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa, ir numa festa e não comer salgadinho, ir num casamento e ficar conversando ao invés de comer aquele monte de comida gostosa, são poucos. Quem está disposto a ter horas e horas de treinos exaustivos, às vezes com um déficit calórico absurdo, você passando fome, chegando em casa extremamente exausto, você tem energia ali para treinar só. Ainda tem que trabalhar, tem que pensar, tem que fazer as coisas no dia seguinte. Então, assim, é complicado. Então, o cara realmente tem que estar disposto a sofrer, literalmente sofrer. E aí, na hora que o cara coloca isso na prática, no dia a dia, não entra. E aí a cabeça pira, o cara aí tem compulsão alimentar, começa a descarregar, de repente, na própria família, na namorada, filho, que seja. Aí você vê um monte de casos aí do cara
até com questões psicológicas meio abaladas, tendo que procurar tratamento, é complicado. E há quantos anos você está nessa rotina? Então, eu sou um cara que eu sou muito, como é que eu posso dizer? Eu me planejo muito, eu sou muito pé no chão. Algumas coisas eu sou muito ansioso, mas ao mesmo tempo eu tenho um discernimento do nível que eu estou em relação a qualquer coisa na vida. E eu me programo e planejo para aquilo. E se eu me comprometo a algo, eu vou falar, eu faço e fim de papo, nada vai me parar. Então no fisiculturismo, quando eu comecei lá atrás, eu cheguei com 18 anos na academia, eu olhei pro professor e falei, eu vou ser bodybuilder. Eu tinha 72 quilos, olha isso aqui, ó. O cara deu risada de mim. E eu também daria se fosse ao contrário. Mas eu sabia que ali eu estava disposto a fazer o que precisava ser feito. Então eu entrei na faculdade de educação física para aprender a treinar. Pra você ter uma ideia, foi para isso, era para aplicar a mim isso. Eu comecei a fazer cursos extracurriculares de nutrição para eu aprender a me alimentar e a manusear minha dieta. Comecei a ler livros em inglês que nem tinha aqui no Brasil usando o Google para aprender sobre esteroides, por exemplo. Eu ia em tudo quanto é curso que eu imaginava, tudo me planejando para um dia ser um fisiculturista. Só que por mais que eu tinha um shape já legal, treinava tudo, eu não me sentia preparado. Eu achava que faltava algo, tanto psicológico, para eu saber como finalizar um trabalho, quanto a questão física. Então eu demorei, foram basicamente 15 a 14 anos só treinando e aprendendo para eu realmente estrear. Então eu seguia a dieta, tinha uma rotina de atleta, eu só não competia. E todo mundo falava, pô, tá na hora de você competir. Eu falava, não tá na hora ainda, não me sinto preparado. Até o dia que eu resolvi encarar e foi. Que foi quando eu tava em 2019. E aí eu não parei mais. Bom, mas então é uma vida de regramento e Sim, disciplina. sim, sempre foi assim. Pra tudo. Eu jogava futebol antes, parei por questões de lesão e até, infelizmente, futebol rola muita coisa por trás, né, que você não consegue, foge do seu controle. E aí, quando eu estava no meu último ano de categoria de base para profissionalizar, eu cansei e falei, chega, não é isso que eu quero. Eu preciso de alguma coisa que dependa 100% de mim para dar certo. E aí foi que eu vi o fisiculturismo. Já gostava de treinar, adorava treinar, falei, vamos embora. E qual sua altura? Eu tenho 1,83. Tá, com 72 quilos, era magrelo mesmo. Magrelo. Eu tinha 27 centímetros de braço. É muito pouco. Isso eu já não entendo, eu não tenho ideia, mas imagino que tinha. Pega o seu pulso, faz isso, é o seu pulso. Eu pego o pulso e desce, né? E hoje, até quando. Qual a longevidade que essa pegada vai ter? Até quando Então, você sustenta isso? o legal do fisiculturismo é que ele não tem idade. Então, hoje você vê senhores de 80 anos, 70 anos competindo. E é muito bacana isso. Obviamente, não é um shape competitivo com um atleta de 30 anos, por exemplo, 35. Mas vamos pensar em alto rendimento, né? No meu melhor, no meu ápice. Dos 35 aos 45, você está no ápice do seu físico. E aí depois começa a decair. Aí depois começa a decair. Mas você consegue competir e aí você continua nas categorias Masters, né? Que a gente fala, que são pessoal da mesma idade e tal. E você tá com quantos anos? 36. Ah, então você acabou de entrar no. Eu entrei na flor da coisa. Ah, então vai longe. Vai, se Deus quiser, temos mais 9 anos aí brigando. E a exposição profissional que você tem te ajuda a captar alunos, clientes e gerar negócios? Sim, ajuda, mas assim, em alguns casos, por exemplo, chega a assustar no primeiro momento, às vezes, né? Então, às vezes a pessoa olha assim e fala, puta, o cara tem cara de mal, o cara é marrudo, não sei o quê, até conversar. Mas aquela questão de você olhar, eu percebo que assusta muitas vezes. Mas no geral ajuda bastante. Quando você conversa, você mostra o seu conhecimento, a pessoa vê os seus resultados, aí você consegue captar bastante cliente, sim. Que você está comprovando que você sabe como chegar lá, né? Exato. Você não é aquele cara grande burro, você é um cara grande que sabe o que está fazendo. E quando eu falo que consegue chegar lá, pelo menos essa sempre foi a minha leitura. Eu não quero, para mim, para o meu esporte, eu não quero e não posso ficar grande
Mas se o cara é capaz de levar ao extremo, é como parecido com a competição de moto, né? Sim. Ou de carro. Se as montadoras e as fábricas elas são capazes de levar e testar uma tecnologia ao extremo, quando elas trazem isso para o uso cotidiano, elas vão entregar algo bom. Eu penso Então, isso também. eu vejo isso. Se o cara leva o físico e a capacidade de dieta, etc., num nível alto, intenso, extremo, ele tem muito para contribuir para eu conseguir andar no nível mediano, mas que às vezes é o que a Perfeito. maioria das pessoas querem, né? Para mim é muito mais fácil e muito mais prazeroso eu pegar alguém que queira ter um físico de praia, que a gente fala, um físico bacana, estético, com qualidade de vida, do que pegar um cara que quer ser atleta. O trabalho é muito mais simples para eu, como profissional, tá reproduzindo isso na pessoa. E você tá onde? Em São Paulo? Eu moro em São Paulo capital. E onde você treina? Então, Onde você eu tá? treino na Ironberg, já ouviu falar? Mas Hoje na é. unidade Santo André? Não, a unidade Barra Funda. Hoje é a maior academia da América Latina, né? A Ironberg. Assim, quem treina lá, qualquer outra academia que você for, você vai falar, putz, falta alguma coisa. É uma coisa assim de outro mundo, é muito legal. Eu treino lá e agora eu vou começar a fazer algumas aulas de personal lá também. Vou aproveitar que eu estou de mudança, vou morar perto da Barra Funda, eu moro longe, não sei se você conhece a região de São Paulo, eu moro na Conheço. Zona Sul, ali no Panambi, e a Ironberg é na Barra Funda, Zona Oeste. Então é todo dia trânsito, 1 hora e meia para ir, para voltar, é complicado. Mas agora eu vou morar ali perto. Ali, eu conheço super bem, não super bem, mas eu conheço a história da Ironberg, porque logo antes da pandemia, eu estava muito focado em musculação e eu comecei a fazer um tour que eu falo assim, eu passei a querer conhecer onde que maromba é um jeito Sim, não, carinhoso, sem tá? problema. Eu falei, onde os maromba treina? Porque é outro clima, é diferente da Sim, minha academia que as pessoas querem bater papo, as pessoas vão lá para treinar, não importa exato. se. E você se sente, minha opinião, tá? Você se sente mais confortável, mesmo sendo um tiozão, barrigudo ou um velhinho, porque no fundo lá todo mundo tá para dar seu melhor. E numa academia normal, eu percebi Exato. que existe um julgamento até maior. Sim, a E motiva, né? então aí não existia Ironberg ainda em São Paulo, e eu coincidentemente fui passar um mês em Florianópolis. Ah, tá. E aí eu treinei um mês lá. Eu acho que nessa época existia lá em Maringá. E acho que em São Caetano já tinha também. Mas é fechado, né? Era Era fechado. fechado, É. é. Aí, tudo bem, aí numa outra situação em São Paulo eu fui treinar na O2 uns dias, Uhum. porque eu também via o pessoal do Monstercast e tal, Sim, que era sim, de sim. lá. O Rafael, fisioterapeuta, é meu amigo, tinha Ah, que treinado legal. comigo. É meu amigo também. Ah, é? Então, Sim, O Rafa falava, não, Bruno, você tem que ir lá, cara, legal. Eu falei, mas porra, mas vamos me aceitar? Ele falou, bate na porta lá, fala que você quer pagar uma diária e pau. Então que eu legal. fui, foi muito legal. E aí eu comecei a fazer esse mesmo tour da Maromba aqui em Nova York. Que E, bacana. e aí eu comecei a notar isso, a diferença da diversidade de aparelhos, qualidade dos aparelhos, mas especialmente o ambiente, que é assim, E então é diferente, né? a gente tá aqui para treinar, a gente não tá aqui para Sim. mais nada, estamos aqui para treinar. Isso é legal. Muita gente tem um preconceito em Ironberg, eu vejo. Tem coisa que muita gente fala, ah, não, só vou ver atleta, só vou ver gente grande lá, vou me sentir mal. Mas é o contrário, a galera recebe bem você lá, a galera te motiva, conversa. O pessoal não é burucutu. Então, isso é muito bacana. O pessoal acolhe lá, é gostoso. E motiva um ao outro. Foi isso que eu senti quando eu fui em todas essas. Eu sou um cara, o cara olha para mim e fala, meu, ele é um grilo. É, então, mas assim, e geralmente é que em dois casos eu acabei sendo atendido ou recebido por pessoas que competiam. Certo. Mas ainda assim, a pessoa me tratava como se eu Ah, fosse, pô, assim, ao contrário, foi super bem. Então eu falei, porra, tô me sentindo super à vontade aqui. E aí depois eu via um velhinho, um outro, um tem, gordinho. tem Eu muito falei, velhinho, muito, muito.
E eu ouvi dizer que tem uma unidade da Ironberg, eu não sei se é essa a sua ou é a de Alphaville, que é um negócio assim gigante, que é absurdo. É Alphaville. Na verdade, assim, a academia em si, a Barra Funda ainda é um pouquinho maior, a estrutura. Só que a da Alphaville tem um estacionamento gigantesco e vai ser feito mais algumas coisas ali. Acho que vai ter algumas aulas diferentes. Então eles vão levantar mais algumas outras partes da academia e sim, vai ser a maior de todas. E são franquias ou é tudo uma rede única? É uma rede única, tem um dono, que é o Betão, e aí você tem. Não sei se é franquia a palavra certa, mas você tem sócios junto com ele nas outras academias. Então você abre sociedade junto com ele. E Muzi, o Correia, o resto da galera saiu da sociedade? Até onde eu sei, sim, né? Deu aquela treta toda lá. E acho que se tiver alguma coisa na de Florianópolis, é só na de Florianópolis, as outras não. Entendi. O que eu sei que deu a treta, não sei que treta, mas quem eu sei que realmente se afastou foi o Cariani, né? Sim, nem chega perto. Parece até que ele estava tentando planejar, ou já fez, eu tô por fora, a rede dele, ou a marca Não, dele. ele ia, mas na verdade o que acabou ele fazendo, ele fez um CT dele, que só que é um CT fechado, onde só vai influencers e pessoas que ele conhece para gravar lá. Entendi. Fica ali perto, inclusive. E aí, voltando no foco do negócio, você tem a mesma disciplina e consistência para outros aspectos da sua vida? Aí que eu deixo a desejar muitas coisas. Já tive. Hoje eu acabei dando uma. Justamente por focar tanto no bodybuilding, eu acabei deixando outras coisas de lado. E agora eu tô retomando isso. Mas é aquilo, eu sou um cara que assim, se eu me comprometer com você a fazer algo, você pode ter certeza que eu vou fazer. Mas primeiro eu tenho que querer. Não adianta eu falar, vou só apenas falar por falar. Se eu tiver essa vontade dentro de mim e eu me comprometer, eu faço. E é o que eu estou começando a fazer agora, justamente essa mudança que eu estou fazendo tudo. Nessas outras questões da vida, eu preciso começar a pegar de novo. Principalmente essa questão de finanças aí, para estruturar. E além de finanças, onde mais você acha que você patinou? Eu vou falar por mim, tá? Eu, Eu negligenciei muito a minha vida pessoal, porque era assim, esporte, trabalho, força total, e a vida pessoal foi ficando de lado. Então, também não é nenhum erro, não é? Não é que eu sim, fiz sim. um monte de cagada, não é isso. Mas eu percebo que eu negligenciei um pouco esse aspecto. No meu caso, eu vejo mais que eu negligenciei a questão família como um todo, né? E algumas questões relacionadas ao trabalho também. Acabei deixando o trabalho mesmo em si, fontes de renda mesmo, de lado, para poder focar 100% no esporte, né? Que também é uma outra fonte que eu tenho, mas deixando de lado coisas que eu deveria ter equilibrado para poder ficar mais tranquilo. E você já consegue ter patrocínio, essas coisas? Sim, eu tenho alguns, mas eu imaginava que quando eu me tornasse profissional seria muito mais fácil ter patrocínios. Mas na realidade é outra, cara. Na realidade é mais difícil você ter patrocínio como profissional. Porque o profissional ele demanda um gasto, um investimento da empresa muito maior do que um atleta amador. São competições internacionais, os campeonatos são em regiões distintas do Brasil, os que tem por aqui. Então, as empresas elas acabam preferindo atletas amadores, que o custo é muito inferior do que pegar um atleta profissional. Então, eu tinha uma empresa muito forte comigo na ramo de suplementação. Quando eu me tornei profissional, a gente fez o contrato tranquilo, eu que quis, inclusive, mas pensando que eu ia ter outras propostas que eu tinha conversado. No final, não aconteceu nada, então acabei deixando de perdi patrocínio por decisões talvez precipitadas. Mas agora é tranquilo, a gente compete, vai sendo visto e a coisa vai desenrolando. Sabe outro cara que é meu amigo, e eu acho que ele é amador, embora quando eu encontro ele eu falo, cara, você tá gigante. É o Yazbek, eu não sei se ele é reconhecido, famoso. Isso. Não, esse de nome eu não conheço, talvez de vista. Eu vi que você conhece o Kaminsky, né? Ah, o Kaminski é meu amigo, é. É, legal, tive aula de pós com ele, gosto muito dele. Como eu não sou desse mundo, mas eu treinei alguns anos com o Muzi, na época que o Rodolfo Pérez era muito Sim, próximo dele. Depois
o Muzi não treinava mais onde eu e o Rodolfo treinava, a gente tava na Bodytech do shopping, então eu encontrava com o Rodolfo todo dia. Conheci o Rafa lá na Bodytech do Legal. Marketplace. Sim. E o Yazbek eu conheci no Jiu-Jitsu. Talvez eu. Não sei nem se vai dar pra ver a foto dele. Ah, eu sei quem é. Sei quem é. Já vi ele na academia treinando. Não Aí na Iron. o Yazbek eu conheci na academia treinando Jiu-Jitsu. A Caramba. história é boa, porque é o seguinte: pandemia, e eu ainda ficava nessa coisa de vai e vem, né? São Paulo, Nova York. E aí eu fui para São Paulo, tudo fechado. E eu quero treinar, né? Não podia ir em academia. Aí um amigo meu pegou e falou: Brunão, cara, eu achei um cara que tem uma academia dentro de casa, que se a gente reserva a hora, paga um X e pode ir lá treinar. Sem máscara, sem nada, porque eu e ele a gente tava naquela porra, meu. Nada contra, mas assim, eu não tinha família, ele também Sim. não, a gente não ia expor ninguém, a gente só queria treinar. Bom, aí paguei e fui lá. Quando eu entrei na casa do cara, uma casa no Morumbi, e eu cheguei na sala de musculação dele, tinha um tatame. E aí chegou ele, desse jeito que você falou, puta cara de mal, enorme, todo tatuado. Falei, meu, eu vou tomar uma surra aqui. É aquele cara que já até te intimida. Bom, Sim. ele virou um puta amigo, virou meu mestre de jiu-jitsu. Que legal. E aí eu comecei a treinar lá. E aí eu ficava, muitas vezes eu estava treinando no Gil, 3, 4, 5 horas no tatame. E como as academias estavam fechadas, o Yazbek, ele aparecia lá para puxar ferro. Então foi aí que a gente se conheceu. Eu conheci o Rafa exatamente assim também, numa academia de porão, literalmente, na época da pandemia. Que vocês iam para conseguir A treinar. gente ia pra conseguir treinar. Bom, e aí, de volta, quando eu ficava nesse, né, ida e volta, aqui eu treinava jiu-jitsu todo dia na academia durante a pandemia. O dono da academia pôs papel pardo na frente, porque a frente era de vidro, né? Então ele cobriu tudo, como se estivesse fechada, e a gente entrava pelo fundo e treinava normalmente. Detalhe: 80% dos alunos é tudo polícia, porque aqui é Nossa. muito comum policial fazer jiu-jitsu. Sim. Então, assim, eu treinava com um monte de Tava polícia. tranquilo, tava tranquilo. E era engraçado atrás, porque aqui o policial vai embora para casa com o carro, né? Então, É, no fundo da academia, um monte de viatura. Era um nossa. negócio assim que você fala, meu, nunca imaginei uma coisa dessa aqui, né? Que você fala, meu, Sim, aqui é tudo certinho, né? exato. Aqui é bagunçado, aí já não é. É. Então, enfim, e o mundo do bodybuilding aqui, eu imagino que em número de praticantes talvez seja maior que o Brasil, mas como o Sim. país é muito grande e tem cara treinando para tudo que é lado, o único lugar que eu já fui aqui que eu falei assim, porra, tá cheio de cara a nível alto, foi treinar numa academia em Miami, na unidade do downtown, que se chama Elevation. Elevation, essa eu não conheço. Pô, e quando você estiver em Miami, é lá que você tem que Elevation, ir. bom saber. Vários. É que, de novo, eu não conheço todo mundo, mas vários. Porque quem estava comigo falou: ó, aquele cara ali ganhou Olímpia na categoria tal, aquele, não sei o que lá. Caramba. Eu falei, porra, meu. Aí eu falava, nah, esse cara aí não. Aí a pessoa entrava no Instagram dele, milhões de seguidores e tal. Eu falava, pô, então eu vou lá tirar uma foto com o cara. Da hora. E o cara na buena. Não, É, pessoal, assim, de boa. então, quando você estiver em Miami, é o lugar que você tem que ir. Gostei de saber. Elevation. Elevation. Depois você procura no Instagram, em alguma dessas palavras, elevation, eles fingem um 8, uma parada assim. Bacana. Mas Eu só lá, conheço a Wordin aí, que tem bastante unidade. O pessoal a- fala bastante. aqui em Nova York, a forte para maromba é a Powerhouse. Powerhouse. Não é a única, né? Tem outras, mas Elevation. Mas é aqui, que nem eu digitei Elevation no Instagram, não vem ela. Eu lembro que o endereço dela é meio estranho, eles põem um 8 aqui, Elevation Miami Gym.
O, 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 peraí que eu vou. Olha como eles escrevem. Não sei se vai dar para ver. Opa, aqui, ó. Ah, tá, tem um outro ali, no lugar do E, depois do É. legal. Bom, e um dia que você for lá, você me conta Ah, com certeza. se Farei foi questão. legal, se foi legal, se rolou. E se você estiver por aí, eu te chamo ainda. Mas tem que ser na unidade downtown, porque se você for nas Dá um tal. outras, é, é outro ambiente. A galera Entendi. treina Vai nessa naquela. unidade, que é a unidade do centro mesmo. Legal, legal. Bom, e aí você falou que a grana você é onde você não focou tanto, porque você acha que você não foi tão disciplinado em poupar, em se planejar e olhar para o Planejar. futuro? Planejar, na verdade. Planejar. Aquela história, às vezes a gente conta com alguma coisa que não vem e aí você deixa o planejamento desandar. Então, como eu foquei 100% nisso, tinha patrocínio legal na época, tudo, eu falei, bom, a coisa só vai crescer e eu acabei deixando outras coisas de lado. Só que aí foi o oposto que aconteceu. Então, agora eu estou reestruturando tudo isso daí para poder equilibrar. Bom, ainda tem bastante tempo, né? Você ainda Tem, tá tem. garotão, não tem erro. Cara, porra, é um mundo que eu gosto muito. Queria te convidar para quando você estiver aqui em Nova York a gente gravar um podcast, chamar Ah, uns outros caras. faço questão. E E quando você vier pro Brasil, vamos marcar um treino, pô. isso que eu ia falar, quando eu estiver em São Paulo, eu vou te chamar e falar, meu, Por favor, vamos por lá para vocês favor. me darem uma surra lá no. Por favor, chama o Kaminsky junto, vai, galera. O Caminhos que ele gosta, né, de puxar ferro. Eu nunca treinei com Porra, ele. A gente se tá. encontra socialmente. Outro dia ele foi na corrida de moto comigo, Que legal. mas a gente nunca treinou. O que ele logicamente faz é me dar um help, os pitacos Sim, para não fazer muita cagada, né? tá certo. É o que ele é bom, é isso aí. Então nisso aí ele ajuda bastante. Cara, quero agradecer muito o papo, Eu que desejar agradeço. sucesso. Te convidar mais uma vez quando você estiver aqui. Quando eu estiver em São Paulo, eu te aviso. Por E que favor. tenha sido um primeiro papo de muitos. Amém, assim será, pode ter certeza. Em breve a gente vai se falar e com muitas conquistas para ambos. Ainda mais. Tomara. Então, sucesso, um ótimo fim de semana aí para você e a gente se reencontra em breve. Para você também, meu amigo. Muito obrigado, viu? Prazer. Valeu. Abração. Alô, abraço.